CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Onze h 17 de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição, agora com o professor Albino Sesc Júnior para o CBN Inteligência Artificial. E já tá falando dessa loucurada que vai ser aí por conta das eleições, que a campanha começa aí de fato sexta-feira, dia 16, e a inteligência artificial vai estar presente como nas eleições? Bom dia, Manuel. Bom dia aos bem? ouvintes aí. É confusão, né? A gente já estava conversando aqui. Uma loucura. Tem muita coisa acontecendo, né, gente? Semana passada a gente falou alguma coisa no meio da nossa pauta. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aí sobre como que vai ser regulado isso, né? Porque em fevereiro o Tribunal Superior Eleitoral emitiu 12, vamos pensar assim, restrições, 12 diretrizes para serem seguidas com o uso da inteligência artificial agora na campanha eleitoral. Isso acontece porque não existe uma regulamentação no Brasil. Exatamente. Então teve que ter alguma coisa ali para... Exatamente. Inclusive isso foi até considerado como bem inovador a nível mundial. E é uma preocupação, né? A gente já vem discutindo isso faz tempo, mas é uma preocupação com transparência. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Ter transparência em tudo, a gente saber o que está acontecendo, a gente saber que aquilo ali foi usando inteligência artificial ou não. Porque imaginem assim, pessoal, você pode fazer uma campanha toda digital hoje, né? Eu sou do tempo ainda que a gente falava que tinha que ir pra rua e tudo mais. Você consegue fazer uma campanha hoje 100% digital. Imagine com deepfake. De home office, sem sair de casa. Exatamente, sem sair de casa, sabe? Então, eu acho que os principais pontos dessas é a questão de proibição de deepfake. Eu acho que isso é um ponto-chave, né? A gente falou um pouquinho disso semana passada. Não pode utilizar deepfake, né? Os candidatos não vão poder usar nada nesse sentido. A deepfake, só para o ouvinte entender o conceito dela, qual que é? Pensa assim, gente, pegar esse vídeo aqui, igual a gente estava fazendo a transmissão aqui no YouTube, pega o vídeo, eu e o Manuel aqui, daqui a pouco aparece um vídeo nosso, como se fosse a gente falando, e tudo foi feito usando inteligência artificial. Você consegue... Plageia a voz ali e coloca outro conteúdo. Tanto o visual quanto o áudio, e coloca o conteúdo que você quiser, o pessoal falando, né? O pessoal deve ter visto nas redes sociais aí, aquelas brincadeiras de meme, o brasileiro descobriu a inteligência artificial e a gente coloca o Silvio Santos cantando um pagode, coisas desse tipo. Então, pode ser usado para fazer qualquer coisa. Uma que eu vi recentemente era das Olimpíadas, né? Daí era um atleta do basquete dos Estados Unidos, lá, o Stephen Curry. Como seria ele falando em português? E daí era ele, falando um trecho traduzido em português com, eventualmente, a voz dele. Então, como é fácil de trocar, É né? muito fácil, gente. Só, né? Tecnicamente falando, 5 segundos de voz, gente. Com 5 segundos de voz, a gente consegue replicar a tua voz. E já tem algoritmos que fazem isso com 30 segundos de um vídeo teu, consegue replicar as tuas expressões, conseguem replicar, né? Até com uma foto já tem, você coloca uma foto da pessoa e replica, enfim. Então é bem sério e isso está proibido, não pode ser utilizado nas campanhas deste ano. E justamente porque não tem uma regulação geral, então o TSE fez essa regulação na ideia de ter umas diretrizes, né, para a gente seguir. Um outro ponto que eu acho que a gente comentou alguma coisa semana passada é a questão dos chatbots, né, desses atendimentos, para o pessoal entender quando vocês vão lá e chamam o atendente de uma operadora de telefonia, por exemplo. Daí você conversa com o chatbot ali, consegue emitir o teu boleto, consegue resolver algum problema e não fala com uma pessoa efetivamente, né, tudo usando IA. E isso não está proibido, mas ele está restrito. O que seria isso? Não pode usar a IA para simular o candidato. Então, eu estou conversando com o Emanuel aqui, aí eu estou conversando por WhatsApp e eu acho que eu estou conversando com o Emanuel e é tudo replicado usando uma IA que foi treinada para falar como você fala, para fazer o que você gostaria de falar como se fosse pessoalmente. Por quê? Porque se uma pessoa vai atender uma outra pessoa, você consegue atender poucas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Usando uma IA, eu posso, né, expandir isso de forma exponencial e atender muitas pessoas. Então, isso também está restrito, no sentido que pode até ser utilizado, mas não pode se passar pelo candidato, não pode usar essas IAs generativas nesse sentido. Você né? pode ter, por exemplo, ali um canal de WhatsApp do candidato, você manda mensagens lá e você conseguir acessar o número dele, a plataforma de governo, um vídeo de apresentação. Exato. Mas não ele, veja aqui o meu vídeo. Isso, exatamente, como se fosse ele te respondendo, falando, né? Não pode ter isso, tá? Isso está proibido também, então tem essas restrições. Outras coisas que fazem sentido bastante, gente, é a questão da desinformação, né? Existe um movimento bem grande, e isso já veio das últimas eleições até, e tudo que aconteceu nos últimos anos aí no nosso cenário,
existe uma responsabilidade para os provedores e para as Big Techs. Então, isso foi determinado. Se alguma coisa de desinformação foi publicado e precisa ser retirado, se isso não for retirado rápido, vai poder ocorrer responsabilização das empresas, né? O Facebook, Meta, TikTok, enfim, existe isso. Independente se essas empresas têm sede no Brasil ou não, gente. Eu acho que é importante entender isso também, né? As pessoas acham, não, mas eles não têm nem sede no Brasil. Já existem instrumentos jurídicos aí para isso ser responsabilizado, para tentar evitar fake news, evitar desinformação, né? A gente até brincou, acho que uma dessas semanas, falando, cara, se publicou um negócio errado, mesmo que saia uma nota falando que estava errado e tudo mais, o negócio já expandiu, né? Não tem muito o que fazer. Então, essas normativas se preocuparam um pouco com isso. E a outra questão importante também é com as agências de desinformação, né? Eles fizeram parcerias com mais centenas de agências de desinformação aí, aqueles boatos.org, né? Essas empresas aí que tentam publicar mostrando se é verdade ou não, o que a galera falou e etc. Então, foi feita uma parceria a fim de tentar dar uma credibilidade maior e evitar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer a partir de sexta-feira, né? Uma dica importante, pessoal, até quando tem debates ou propaganda eleitoral, sempre tem empresas de jornalismo, sites que fazem ali o fato ou fake, né? Isso é bem conhecido do G1, mas se isso é verdade ou não. Então ele vai lá no debate, fala uma proposta, fala alguma outra situação e como se aquilo fosse verdade. E muitas vezes não é. Então o próprio candidato, isso nem é de tempos agora de inteligência artificial, mas é de ações mesmo de ver se aquilo corresponde ou não também, né, professor? Isso, e tem, pessoal, é importante entender também que tem meios de a gente denunciar, a gente conferir, né? Eu acho que é legal divulgar isso, né? Só para vocês saberem, aqui no Paraná tem uma iniciativa do próprio nosso Tribunal Regional, eu acredito que seja, que é o Gralha Confere, né? Que é a ideia de conferir notícias. Então, é um site, tem um WhatsApp também. Eu já vejo o número aqui bem certinho. Tem um WhatsApp que o pessoal, você pode mandar as mensagens, pode mandar denúncias e conferir se aquilo ali é verdade ou não. Eu acho que isso que o Manuel está falando de ter dicas de como a gente pode lidar com isso, o principal ponto é você tomar esse cuidado, gente, conferir o que está acontecendo, né? Uma dessas normativas que foram publicadas, tudo que for usando IA nesse ano nas eleições tem que ter uma tag lá, gente. Tem que aparecer. Isso aqui foi feito com inteligência artificial, né? Fotos, imagens, Exatamente. Áudios, jingles, né? Por exemplo, isso tem que ter. Isso tudo vai ter que ter escrito que foi feito com inteligência artificial na ideia de ter transparência, né? A gente conseguir ter essa questão da dúvida. Será que isso é verdade? Será que isso não é? E usar essas ferramentas que foram disponíveis, né? Igual o Gralha Confere aí, que tem esse WhatsApp. Tem achou o número? Eu estava procurando que ele tem aqui, Twitter, tem Instagram, tem diversas plataformas, Telegram também. Tem aqui, pessoal, o WhatsApp é 41 33 30 8500. E aí você pode, inclusive, fazer denúncias por esse e-mail, você pode conferir usando, né? E isso mostra que o próprio TSE está usando as ferramentas de chatbot e tudo para tentar facilitar. Isso é uma coisa bacana, né? Mas depende como que a gente vai usar. E uma outra coisa que eu vi hoje, eu não sabia que estava disponível já, que é o SOS Voto. SOS Voto, que é um telefone, gente, que vai funcionar aí das 8 às 8 de segunda a sexta e sábado das 9 às 5 da tarde, que é o 1491. Então você pode ligar nesse telefone, eles têm capacidade de atender 1.000 ligações por dia, e é Brasil inteiro, né? Então, você pode denunciar, perguntar, tirar suas dúvidas por telefone, falando com uma pessoa real, tá? Uma pessoa real lá que vai... 1.000 por dia ou 1.000 por... simultâneo? 1.000 ligações por dia. Por dia. Que tá a demanda, que eu acho que é a quantidade de pessoas que eles colocaram para... Entendi. Como se fosse um saque no final das contas, né? Então... Tem aí o caminho do WhatsApp, tem o caminho de conferir, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de ir lá, verificar, ver se isso é verdade. E se a gente viu um deepfake, viu alguma coisa que está errado, tem que denunciar, gente, né? Eu acho que já teve aí várias situações nas últimas semanas, nessa pré-candidatura aí, que foram utilizando já isso e não pode usar, né? Então, já foram feitas verificações. Eu acho que essa iniciativa e essa preocupação é bem importante para não cair na desinformação, né? Até porque a pessoa vai governar de fato, né? Ela não vai governar através do seu home office, de uma ação como essa. Então, esse contato de fato com a população, no que é possível, ele é fundamental para você poder entender mesmo para que lado você quer votar e para que proposta, que plano de governo você vai ter, né? E é legal, né, a gente ter essa consciência de que a gente não tem como fugir, gente. A gente já vem falando isso várias vezes. Não tem como fugir da inteligência artificial, a gente não tem como fugir de tudo que está acontecendo.
Mas a gente tem que ter transparência, a gente tem que ter, e cabe a nós, como cidadão, também fiscalizar, também verificar essas normativas, entender, né? A gente está aqui falando sobre como funciona, o que tem, como que você pode usar os meios para denunciar oficialmente, para você verificar esses fatos. Acho que isso é bem importante. Fiquem atentos com os cortes, hein, pessoal? Né? Tá bombando esse negócio de corte aí, debate e tudo mais. A gente até passou aqui na CBN o potencial. Muitas vezes só aquele trechinho não corresponde ao que tudo foi falado e como que é o perfil da pessoa. Então, procure saber bastante. Professor, obrigado por mais uma semana. Obrigado, gente. Um grande abraço e até semana que vem.